Graça e paz, queridos irmãos. Dando continuidade ao culto ao Senhor, eu quero começar essa mensagem com a seguinte frase: vou crescer em paciência ao permitir que o Espírito governe minhas reações. Vou crescer em paciência ao permitir que o Espírito governe minhas reações. Até agora, nós vimos já a exposição de 3 atributos do fruto do Espírito. Já falamos sobre amor, falamos já sobre alegria e falamos sobre paz. Hoje nós chegamos ao 4º gomo. Lembra que eu falei que parecia uma tangerina? Estamos falando ao 4º gomo, ao 4º atributo. Hoje nós vamos falar do atributo chamado paciência, né? E para isso, vamos abrir Gálatas, capítulo 5. Acompanhe a leitura de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. Que o Senhor confirme a oração da irmã Anália e que nós possamos ser edificados por meio da sua palavra. Você já conhece, ou você conhece, e já fez uma oração da paciência? Ela é assim: Senhor, dá-me paciência, mas dá-me agora. Quanta paciência nessa oração, né? Senhor, dá-me paciência, mas dá-me agora. A paciência é difícil de encontrar. E quando nós não conseguimos, nós também não queremos esperar por ela. Nós vivemos uma geração sem paciência. Nós não temos paciência nem para orar. Muito menos para muitas vezes esperar a resposta de Deus. Nós somos uma geração impaciente. O que significa que muitas vezes queremos pressa e nos apressamos nas coisas. Nós somos geralmente intolerantes com as pessoas. E qual é a consequência disso? Muitas vezes nós deixamos de aprender com as lições que Deus tem para nós enquanto nós esperamos. A paciência faz parte do amor. O apóstolo Paulo, ele começa uma muito conhecida descrição do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, dizendo: o amor é paciente e bondoso. Vejam que interessante. A primeira palavra que Paulo escolheu para descrever o amor é paciência. É a palavra que significa suportar. Suportar pacientemente. Essa é a mesma palavra que Paulo usa aqui em Gálatas 5, quando ele vai descrever o fruto do Espírito. Que significa suportar pacientemente, com tolerância às faltas, às ofensas de outras pessoas. Ser longânimo, isso significa ser paciente. E que eu, para ser paciente, eu preciso amar. Esta é a primeira característica do amor, que é algo totalmente incondicional de Deus para conosco. O que significa ter um amor incondicional? É escolher amar o outro, não por quem ele é, mas apesar de quem ele é. Apesar do que ele fez ou faz para você. É um amor que compreende as fragilidades da natureza humana e recusa a se ofender. É um amor que vê potencial nas pessoas e não exige que elas sejam maduras instantaneamente, rapidamente. É um amor que continua desejando o melhor para os outros, mesmo quando você é caluniado,
ou quando você é abusado. É um amor parecido com o de Deus. Paciência na Bíblia inclui as ideias de resistência, firmeza, perseverança e também a ideia de sermos tardios em nos irarmos. Se o amor tem a ver com a atitude, a alegria tem a ver com as suas emoções e a paz tem a ver com a sua mente, a paciência tem a ver com as suas reações. Vou crescer em paciência ao permitir que o Espírito controle as minhas reações. Paciência tem a ver com a forma como você reage às pessoas, como a forma que você reage às circunstâncias que aparecem na sua vida. A nossa vida, irmãos, é cheia de obstáculos. E nós podemos nos preocupar em enfrentar todos eles ou aprender o caminho da paciência de Deus. Então, hoje nós vamos olhar juntos para esse atributo, o atributo da paciência. E a nossa mensagem tem hoje como tema, compreendendo a paciência. Compreendendo a paciência. E tenha paciência comigo nessa noite. A primeira compreensão é entender a paciência e Deus. E nós temos ouvido sempre isso no decorrer da série, né? Primeiro, então, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre paciência e Deus. E lembrem-se, eu tenho falado aqui que o fruto do Espírito é um reflexo de Jesus. E Jesus é o reflexo de Deus. Então, quando eu busco em Jesus, eu espero encontrar cada atributo do Espírito manifestado do caráter perfeito de Deus. E louvado seja Deus, porque Ele é o Deus que tem toda a paciência. Ele tem toda a paciência. Deus, Ele é paciente com a história. A Bíblia nos mostra que Deus é paciente com a história. Por quê? Porque Deus tem um plano. E Ele opera soberanamente esse plano em todo o decorrer da história, ao longo da história, desde quando o mundo foi criado. Ele permite que os eventos do mundo aconteçam ao seu tempo. E muitas vezes podemos achar até que foi rápido demais ou demorou demais. Mas saibam que Ele dá às pessoas e às nações, Ele dá muito tempo para que todos venham a se arrepender. Deus nunca tem pressa. Deus nunca se apressa. As coisas nunca se apressam. E também nunca fica para trás. Ou seja, Deus não envelhece. Deus não caduca. Deus não se atrasa. Um belo exemplo disso é quando nós vemos aqui Deus enviando Jesus ao mundo. Nós lemos em Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho. Embora Deus, queridos, tenha feito a promessa muito tempo atrás, muitos séculos atrás, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus. Ele quem? Jesus. Lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá em Gênesis já havia a promessa de Deus enviar seu Filho, o Salvador, o Redentor. Mas Ele, Deus, esperou o momento perfeito para enviar Jesus ao mundo para ser nosso Salvador. E esse momento perfeito não é o momento que Deus esperou onde tudo estivesse perfeito, mas é o seu tempo, a perfeição do tempo de Deus. Então Ele enviou o Salvador. Deus não tarda, Deus não se atrasa, e Ele esperará novamente até o momento perfeito para a volta de Jesus Cristo, seu Filho. E aí nós dizemos o quê? Maranata. Que hora vem, Senhor Jesus?
Que venha logo esse tempo certo e perfeito de Deus da volta de seu Filho. Deus pode ser perfeitamente paciente com a história. Por quê? Porque Deus, Ele é que faz a história. Ele escreveu toda a história, ele tem toda a paciência. Pensem que nós preferimos medir o tempo em minutos. Alguém aqui mede tempo em meses? Eu vou esperar 5 meses. Não, geralmente espera assim, eu vou esperar 10 minutos. Alguém manda uma mensagem no WhatsApp, eu vou esperar 10 meses para responder. Não, a gente espera 10 minutos para responder. Nós medimos nosso tempo muitas vezes em minutos, porque nós somos impacientes. Somos apressados. Mas o Deus, que é o Deus da paciência, Ele mede tempo em milênios. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. As coisas parecem demorar muito para nós. Mas para Deus está trabalhando pacientemente. E precisamos confiar no seu plano. Precisamos confiar no seu tempo. Então Deus, Ele é paciente. Paciente com a história. Mas Deus também, Ele é paciente conosco. O Deus que é paciente com a história é também o Deus que é paciente conosco. Deus não é apenas paciente com a história. Ele é paciente comigo. Ele é paciente com você. Mas como assim? Basta pensar que nós todos somos pecadores. E todos nós merecíamos juízo imediato. Punição imediata por nossos pecados. Mas Deus esperou pacientemente até que nós fôssemos até Ele. Na verdade, é a sua paciência, é a sua bondade amorosa que nos levam ao arrependimento para poder irmos até o Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Queridos, as pessoas podem zombar de Deus, podem zombar que Ele está demorando, e até dizer que Jesus Cristo não vai voltar, que é mentira, mas a razão pela qual Jesus ainda não voltou é por causa da paciência de Deus comigo, com você e com os perdidos. Deus é paciente com a história, é paciente conosco e com todas as suas ovelhas que ainda estão fora do seu aprisco. Então é claro que Jesus, como Filho de Deus, Ele demonstrou o fruto da paciência em sua vida enquanto esteve aqui na terra. Jesus, Ele foi paciente com os pecadores, até se sentou para comer com muitos deles. Ele foi paciente com seus discípulos. Lembram de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? Que paciência Jesus teve com Pedro. Jesus suportou pacientemente os sofrimentos na encarnação e da cruz. A Bíblia diz que o Senhor abdicou da sua glória e se encarnou. E não apenas isso, mas foi até a cruz. E Ele suportou isso tudo pacientemente, porque Ele é o Deus da paciência. Quando nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, Hebreus 12, 2 diz assim: por causa da alegria que o esperava, Ele quem? Jesus, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Jesus é apresentado nas Escrituras como nosso exemplo perfeito de paciência, de resistência, de perseverança. E percebam que a paciência está ligada a uma obediência amorosa. É muito mais fácil nós sermos obedientes quando nós somos pacientes. Quando nós nos dispomos a sermos pacientes, nós obedecemos. Quando é o contrário, quando nós somos impacientes,
e desobedientes, isso nos leva a uma inquietação. Jesus pacientemente obedeceu toda a vontade do Pai, levando a completar o plano de salvação, levando a suportar a cruz por nós, por mim e por você. E através da sua morte e da sua ressurreição, nos deu esperança e nos deu vida eterna. Qual é o resultado disso? Tudo isso levou Jesus a perseverar, a não desistir até estar no lugar de honra e glória. E qual é o lugar? Ele está nos céus, à direita de Deus. Pacientemente, Jesus passou por tudo que passou para voltar de novo ao seu lugar. Primeira compreensão, então, sobre a paciência de Deus. A segunda compreensão do texto diz que a segunda compreensão é sobre as coisas, ou são sobre as coisas que testam a nossa paciência. Coisas que testam a nossa paciência. E nós ouvimos algumas das coisas que a Bíblia nos diz sobre paciência e Deus. Agora nós vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre as coisas que testam a nossa paciência. E dentre muitas coisas que testam a nossa paciência, as três maiores são a espera, o sofrimento e as pessoas. São as três maiores coisas que testam a nossa paciência. Primeira, esperar. Esperar. Quanto tempo? Até quando? Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Quer ver? Quem aqui gosta de esperar? Ninguém, né? Ninguém gosta de esperar. Parece que a vida é cheia de espera, irmãos. Esperamos nos semáforos, nas grandes cidades, e quando nós vamos nas grandes cidades, né? O José está ali, vai em Goiânia, tem semáforo que demora 1 minuto para abrir. E às vezes você está num cruzamento que são 3 semáforos, cada um leva 1 minuto para abrir, ou seja, tu espera 3 minutos para você passar. E se você tiver com pressa? Né? Se você tiver com pressa. Esperar nos semáforos, esperar nas filas. Supermercado, às vezes você tem uma cheia de palito de dente para pagar e tem uma fila enorme. O carrinho da pessoa que está na frente está cheio. E tu está com uma caixinha de palito de dente para pagar só. Né? Cadê a paciência? Esperar pelas consultas. Vai ali no centro de saúde, marca uma consulta e nada. E nada. Eu estou com um teste Holter para fazer desde o ano passado. Nada de ser chamado. Nada. Esperar pelos resultados dos exames. Não só pelas coisas, mas para esperar pelos resultados dos exames. Esperar por boas notícias, porque as ruins chegam rápido, né? As notícias demoram um pouco mais. As boas notícias demoram um pouco mais. As ruins chegam rapidinho. Então, esperar pelas boas notícias. Esperar pelas respostas às nossas orações. Ou seja, esperar faz parte da nossa vida. Você não pode se livrar da espera, mas você pode mudar a forma como você espera. Lembre-se que a paciência tem que ver com as suas reações. Crescerei em paciência ao permitir que o Espírito governe minhas reações. A grande questão em torno da espera é: até quando? Você já fez essa pergunta alguma vez? Até quando? Se você já fez, saiba que você não é o único. Para você ter uma ideia, a frase até quando, ela aparece 65 vezes na Bíblia. 22 vezes dela só no livro dos Salmos. Às vezes somos nós que perguntamos até quando. Às vezes é Deus que pergunta para nós até quando. Mas é uma pergunta que aparece repetidamente nas Escrituras. E como conviver com a espera? No mundo que é tão rápido, onde tudo é muito rápido, como conviver com a espera? Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. O Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar toda a noite,
mas a alegria vem com o amanhecer. O choro pode durar toda a noite, mas esperem. Tenham paciência, pois virá um amanhecer alegre. Tenham paciência. Lamentações, capítulo 3, verso 25, diz assim: o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. E a frase aqui, dependem dele, quer dizer, para aqueles que esperam nele. Espera, paciência. Por isso, antes de perguntar ao Senhor até quando, nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é preciso, ele é exato. Ele não adianta nem um milésimo e não atrasa nem um milésimo de segundo. É exato. A segunda coisa também que testa a nossa paciência, sofrimento. E geralmente quando nós estamos em sofrimento, nós perguntamos o quê? Por quê? Por que eu? Por que logo comigo? Por que logo agora? Nós precisamos aprender a confiar nos propósitos de Deus. Se a grande questão em torno da espera é até quando, a grande questão em torno do sofrimento é por quê? Por quê? Às vezes, queridos, nós nunca teremos as respostas para todas as nossas perguntas nessa vida. Sendo assim, nós precisamos ser pacientes e aprender a confiar nos propósitos de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O porquê das provações tem o propósito de nos tornar mais maduros, mais completos. Por isso que vem as provas. Por isso que o Senhor nos coloca diante das provas, para que possamos ficar mais maduros, saber como agir, e assim ficamos mais completos. A paciência deve estar enraizada em uma confiança abrangente. De quê? De que existe alguém. Existe alguém. Alguém que está no controle de todo esse universo. Que está no controle de todo esse planeta. Que está no controle das nossas vidas. E esse alguém é Deus. Nós precisamos lembrar que Deus faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Uma pessoa paciente conhece a rapidez do tempo e conhece também e imagina a duração da eternidade. Paciência é realmente fé em ação. É uma das características incomparáveis do próprio Cristo. Se nós queremos aprender a ter paciência, nós temos que pedir para Ele, porque só Ele pode nos ensinar. Sempre que nos pegamos perguntando por quê ou até quando, precisamos ser pacientes e aprender a confiar nos propósitos de Deus. A terceira coisa que testa a nossa paciência são as pessoas. As pessoas. Aprendam a amar as pessoas como elas são. A espera testa a nossa paciência. O sofrimento testa a nossa paciência. E as pessoas também testam nossas paciências. Se a espera leva a pergunta até quando, e o sofrimento leva a pergunta por quê, as pessoas muitas vezes nos fazem perguntar como as pessoas podem ser tão perturbadoras. Como as pessoas podem ser tão frustrantes? Como posso aprender a ser paciente com as pessoas? E lembre-se, queridos, você também é uma pessoa. Então significa que você deve ser paciente com as pessoas também.
E não adianta você reclamar de estar preso numa fila ou sentado há tempos numa sala de espera. Você não está na fila. Você não está na sala de espera. Você é a fila. Você é a sala de espera. Nós fazemos parte do contexto. Nós vivemos nesse mundo. Nós não podemos nos ver como superiores ou a melhor parte. Nós fazemos parte do contexto. E o que é que Deus diz sobre a paciência com as pessoas em sua palavra? Efésios capítulo 4, verso 2 nos diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Amém. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Olha só o conjunto que a palavra de Deus nos exige. Que sejamos tolerantes, pacientes e amáveis. Se o segredo da paciência na espera é aprender a confiar no tempo de Deus, e o segredo da paciência no sofrimento é aprender a confiar nos propósitos de Deus, então o segredo da paciência com as pessoas é aprender a amá-las como elas são e como Deus as ama. As pessoas não vão mudar. Muitas vezes é necessário que nós mudemos. Muitas vezes nós esperamos que as pessoas mudem. Não, fulano vai mudar. Mas muitas vezes é necessário que nós mudemos. Para que possamos pacientemente amar, tolerar pacientemente uns aos outros. Maridos, vocês precisam ser pacientes. Não estou sentado aí, mas eu vou me colocar sentado aí também, né? Maridos, vocês precisam ser pacientes com as suas esposas. Esposas, vocês precisam ser pacientes com seus maridos. Pais, vocês precisam ser pacientes com seus filhos. Filhos, vocês precisam ser pacientes com seus pais. Chefes, vocês precisam ser pacientes com seus funcionários. Funcionários com seus chefes. Amigos, vizinhos, membros da igreja, até estranhos. Todos nós precisamos ser pacientes uns com os outros. Todos nós. Tolerar pacientemente em amor. Você também precisa aprender a ser paciente consigo mesmo. Tenha paciência com todas as coisas, mas não esqueça de ser paciente com você mesmo. Não perca a coragem de considerar suas imperfeições. Muitas vezes, por sermos imperfeitos, nós desanimamos. Não perca a coragem. Pare para refletir sobre as suas imperfeições. Mas não só isso. Imediatamente comece a tratá-las, a curá-las. E todo dia nós temos que começar essa tarefa de novo. Todo dia, de novo, e de novo, e de novo. Considerar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e tratá-las e curá-las todo dia, todo dia. Às vezes nós temos mais dificuldade com nós mesmos do que com qualquer outra pessoa. Temos mais dificuldade de tratar as nossas imperfeições do que as imperfeições da outra pessoa. Você pode até ter desistido de si mesmo, mas saiba que Deus nunca desistirá de você. Seja paciente consigo mesmo. Seja paciente com você mesmo. A espera, o sofrimento e as pessoas são três coisas que testam a nossa paciência. E se você está cansado de fazer esses testes, esse recomeço, repetidamente, talvez seja a hora de você começar a aprender a ter paciência para passar na próxima vez, para passar pelas próximas provas. Terceira compreensão, crescendo em paciência. E como é que você faz isso então? Como é que eu cresço em paciência? Como é que você cresce em paciência? Embora a paciência seja, em última análise,
um atributo do Espírito que Deus cultiva em nós, porque eu tenho dito que esses atributos que nós precisamos pedir que o Espírito Santo cultive em nós, que Ele nos dê esses atributos. Mas há uma série de coisas que você pode fazer para ajudar a fortalecer esse atributo e se tornar mais constante na prática do atributo, a se tornar mais paciente dia por dia. Primeira, lembre-se de quão incrivelmente Deus é paciente com você. Primeira coisa, quer aprender a crescer em paciência? Lembre-se de quão incrivelmente Deus é paciente com você. Paulo escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 1,16. 1 Timóteo 1,16 diz assim a palavra do Senhor: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. O modelo de paciência de Cristo deve estar presente em mim. E esse modelo serve de exemplo para as outras pessoas que virão a crer em Cristo. Deus é incrivelmente paciente com cada um de nós. Ele sabe como nós somos formados. Ele lembra que somos pó, mas Ele tem paciência ilimitada conosco quando nós tropeçamos ou quando nós caímos. E ainda que tropecemos e caímos, fazemos o possível para crescer nele como cristãos. O meu pastor Paulo pregou, ainda que venhamos a pecar, devemos confessar e nos arrepender dos nossos pecados. Deus é amor e, portanto, Deus é paciente conosco. Essa é a primeira coisa que você pode fazer para crescer em paciência. Lembrar-se de como Deus é incrivelmente paciente com você. Segunda coisa que você deve fazer para aprender a crescer em paciência: concentre no céu e nas glórias vindouras. Esta é a segunda coisa. Focar no céu, naquilo que está prometido, nas glórias que vão vir. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas que não podemos ver durarão para sempre. Quando você foca na eternidade, você consegue ter uma compreensão melhor dos seus problemas e das provações que nós passamos nessa vida. No versículo 17 do texto que nós lemos, Paulo chama de aflições pequenas e momentâneas. Não é que sejam pequenas e momentâneas em relação a esta vida. Paulo não está desprezando as aflições que nós passamos. Até mesmo porque Paulo mesmo ele foi preso, foi severamente açoitado, foi exposto à morte várias vezes. 5 vezes ele recebeu 40 chicotadas, menos uma, porque se fosse mais uma era morte. 3 vezes foi espancado com varas. Uma vez foi apedrejado, quase ficou morto. Passou por 3 naufrágios. Passou uma noite inteira e um dia inteiro em mar aberto. Ficou muitas vezes sem dormir. Conheceu o que era sede, o que era fome. E ele sabia o que era sentir frio, o que era nudez. Ou seja, não são problemas pequenos. Não são problemas leves. Mas são problemas momentâneos em relação a esta vida. São problemas pequenos, leves e momentâneos em relação à eternidade. Podem não ser em relação a esta vida, mas são pequenos, leves e momentâneos em relação à eternidade. Tiago capítulo 5, verso 8 diz assim: sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, Cristo está voltando. Você já deve ter ouvido muito isso. Cristo está voltando.
está às portas. E se você parar para observar o que tem acontecido, parece que Cristo está bem pertinho de voltar. Cristo está voltando e em breve, quando Ele vier, todos os nossos problemas, todas as nossas provações terão fim. Esta é a segunda maneira para a qual você pode crescer em paciência, concentrando no céu e nas glórias que virão. A terceira também forma de nós aprendermos a crescer em paciência é seja lento para irar-se. Esta é a terceira maneira pela qual nós podemos crescer em paciência. Deus é lento, Ele demora a se irar. O Salmo 103, verso 8 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento de se irar e cheio de amor. Quer dizer isso, que Deus é tardio em irar-se. Então, à medida que nós nos apoiamos no Senhor para crescermos em paciência, nós também podemos nos tornar lentos em irar, tardio em irar. Quando falamos de ira, o atributo da paciência é semelhante a um outro atributo que nós vamos ver mais para frente, que é o atributo do domínio próprio. Mas isso é uma coisa mais para frente. Então a terceira maneira é seja lento para irar-se. Quarta maneira, peça a Deus para desenvolver o fruto de sua paciência em sua vida. E como acontece em todos os atributos do fruto do Espírito, não se esqueça de orar. Lembre-se que o atributo do fruto do Espírito vem de Deus. Então peça para o Senhor desenvolver em você o atributo da paciência de Deus em sua vida. Paulo orou por nós em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. E quando Paulo orou, ele disse a seguinte frase: que o Senhor conduza ao coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Peça a Deus para desenvolver a paciência, a resistência e a perseverança de Deus em sua vida. O que é que nós podemos concluir então, irmãos, após esta mensagem? Que a paciência, como atributo do fruto do Espírito, é uma virtude que se manifesta de forma prática no dia a dia. No nosso dia a dia, na nossa casa, no local que nós trabalhamos, por onde nós andamos, aonde nós estudamos, aonde nós temos lazer. No dia a dia, por meio de atitudes de tolerância, de calma, de perseverança, diante das dificuldades e das pessoas que são difíceis. E como é que nós podemos viver esses ensinos na prática, já que é algo que é do nosso dia a dia, é prática do nosso dia a dia? Por exemplo, nos nossos relacionamentos interpessoais, com as pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia, podemos exercitar isso compreendendo as falhas dos outros. Compreendendo que quando alguém comete um erro, em vez de nós reagirmos com irritação ou com julgamento muito severo, nós devemos, pela paciência, devemos ser levados a responder com simpatia, com encorajamento, com mansidão, evitando discussões impulsivas. Em um momento de conflito, a paciência nos ajuda a ouvir antes de responder, a agir antes de agir de forma errada e a buscar reconciliação, ao invés de sair dizendo assim: ganhei essa luta, ganhei essa discussão. Sermos pacientes com as pessoas. Como é que nós praticamos a paciência na nossa vida familiar? Educando os filhos com amor e constância. Nossos filhos precisam. Primeiramente, nós sabemos que nossos filhos, eles testam a nossa paciência. Os filhos são craques de testar nossos limites. Parece que eles vêm com esse dom. Testar os limites dos pais. Até onde eu vou levar meu pai, né? Ou minha mãe.
Então, as crianças testam nossos limites. E pais, quando são pacientes, eles corrigem seus filhos com firmeza, mas sem agir sobre a ira. A paciência leva você a corrigir com firmeza, mas sem agir com ira, com raiva. Sabendo no nosso lar que existem diferenças. Sabendo conviver com as diferenças. A paciência é essencial para tratar com as limitações do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua parentela, procurando o quê? Manter paz e respeito mútuo. Eu costumo dizer que um lar onde não tem respeito é impossível ter paz. Impossível ter paz. Respeito é primordial em qualquer relacionamento. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos. É fundamental o respeito. Como é que eu pratico a paciência no meu ambiente de trabalho escolar? Sabendo esperar resultados. A paciência ajuda a perseverar nos projetos, quer sejam longos, quer sejam difíceis, sem desistir quando aparece o primeiro obstáculo. Então, nos ajuda a esperar resultados. Tratando professores e colegas com respeito. Mesmo diante de um ambiente de pressão, quando nós somos pacientes, evitamos atitudes e palavras duras e, consequentemente, conseguimos manter um bom relacionamento no nosso trabalho ou no nosso local de estudo. Na nossa vida espiritual, como é que eu exercito a paciência? Sabendo esperar o tempo de Deus. A paciência nos ensina a confiar nos planos de Deus, mesmo quando as respostas parecem demorar. Lembrem que Deus não se atrasa. Então temos que ser pacientes e confiar no tempo de Deus e sermos pacientes em esperar a resposta de Deus. Perseverando na oração e fé. Ser paciente é continuar orando mesmo sem ver os resultados imediatos. Ou, está demorando o que eu pedi a Deus, vou parar de orar. Não, continue orando. Persevere, seja paciente e persevere em oração, acreditando na fidelidade divina. Persevere. E como é que eu pratico a paciência no meu dia a dia? Agindo com calma, diante dos contratempos. Como eu falei, muitas vezes pegamos filas, pegamos sala de espera, trânsito caótico quando a cidade é grande, situações inesperadas que nos pegam de relance, não estávamos nem esperando uma situação adversa, e aí, então isso nos leva ao exercício da paciência. E quando nós agimos nessas situações com paciência, nós ficamos livres dos estresses, das grosserias e das doenças psicológicas, mentais, emocionais. Então, precisamos agir com calma, com paciência diante dos contratempos. Queridos, Deus é paciente conosco, portanto, precisamos ser pacientes uns com os outros. Precisamos pisar no freio. Precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Precisamos parar de lutar contra tudo e aprender a confiar nos bons propósitos de Deus. E precisamos parar de deixar que as pessoas nos pressionem e aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. Vou crescer em paciência ao permitir que o Espírito Santo controle as minhas reações. A minha oração por você nesta noite é que você examine suas reações com relação às pessoas, com relação às circunstâncias, mas não olhando para o que você acha, olhando para as Escrituras, o que elas nos orientam. Avalie como é que você tem agido com as pessoas, diante das circunstâncias, e procure imitar a incrível paciência de Deus com você. A paciência que Deus tem por você, procure imitar pelo próximo. Eu oro para que você procure eliminar a pressa da sua vida, ao aprender a confiar no tempo e nos propósitos de Deus.
Oro para que você peça a Deus para ajudá-lo a crescer mais como Jesus, quando se trata de paciência em sua vida. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Agradecer ao Senhor pela palavra dessa noite.